Olá, eu sou Leandro Provenzano, advogado, e hoje eu estou aqui para explicar para você, de uma forma bem resumida, como que funciona um processo na justiça comum. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês como que você pode fazer para entrar com uma ação no juizado especial, também conhecido como juizado de pequenas causas. Então eu falei que lá, se você não tiver interesse em recurso, você não tem risco nenhum de ter um prejuízo financeiro com aquela ação, porque você não vai pagar custa processual e também não vai pagar honorário sucumbencial do advogado da outra parte, caso você perca a ação. Mas Leandro, e se eu quiser entrar com essa ação na justiça comum? Se eu precisar produzir uma prova pericial, por exemplo, onde o processo ele vai ser mais complexo e eu não possa me utilizar do juizado especial, quais são os riscos que eu corro ao ajuizar uma ação na justiça comum? Isso é o que eu falo para os meus clientes logo no primeiro atendimento. Porque se a gente ganha o processo, é tudo lindo, maravilhoso, mas beleza, e se eu perder o processo? Qual que é o prejuízo que o meu cliente pode ter ao ter essa ação que foi ajuizada na justiça comum se ele sofreu uma derrota nesse processo? Então, nesse caso, eu vou contar para vocês aqui quais são os custos que envolvem um processo ajuizado na justiça comum e não no juizado especial. O primeiro ponto que a gente deve abordar é a questão das custas processuais. Todo mundo que entra com uma ação na justiça comum, ele é obrigado a pagar custas processuais, que é um dinheiro pago ao Poder Judiciário do seu estado para fazer frente às despesas daquele processo. Então o primeiro passo é pagar as custas processuais, cujo valor ele vai variar de um estado para outro. Mas beleza, Leandro, depois das custas processuais, eu posso ter alguma outra despesa? Você vai ter ainda várias outras despesas que vão variar de processo para processo. Por exemplo, você pode ser obrigado a pagar uma taxa, uma diligência para o oficial de justiça intimar a outra parte. Você pode ser obrigado a pagar uma perícia técnica para produzir provas naquele seu processo. E aí, o outro risco que você corre, um outro prejuízo que qualquer pessoa que entra com uma ação no Poder Judiciário, na Justiça Comum, ele pode ser condenado a pagar os honorários sucumbenciais do advogado da outra parte. E esse valor ele pode variar entre 10% até 20% do valor da causa. Então esse é o prejuízo que pode ser muito mais elevado até mesmo do que as custas processuais iniciais. Esse risco deve ser calculado antes de você ajuizar uma ação na justiça comum, porque caso você ganhe, tá tudo lindo, maravilhoso, porém, caso você perca, você tem que estar 100% ciente que você pode ser obrigado ainda a pagar honorário sucumbencial para o advogado da outra parte. E aí você vai sair certamente bastante frustrado. Mas existe uma opção para quem quer ajuizar uma ação na justiça comum e nem por isso quer pagar as custas processuais, porque não possui condições financeiras para isso, que é a chamada gratuidade processual. A justiça gratuita ela é deferida, ela é concedida para a pessoa que demonstra ali para aquele juiz da causa que ele não tem condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejudicar o seu sustento e o da sua família. Então, nesse caso, o que você deve fazer? Você deve assinar uma declaração de hipossuficiência, onde você declara para o juiz que você não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, porque se você for pagar a custa do processo, certamente você vai ter uma dificuldade imensa de fazer a manutenção das suas despesas mensais, escola de filho, água, luz, telefone, alimentação. Então, além da declaração de hipossuficiência, você deve também levar para o processo seus comprovantes de renda e também seus comprovantes de despesa, para que o juiz, na hora de confrontar esses dois documentos, ele chegue à conclusão de que realmente você não tem condições de arcar com as custas daquele processo. E aí, dessa forma, ele vai poder te conceder a gratuidade processual, então você não vai ter risco nenhum com essa demanda no judiciário. Lógico, essa gratuidade processual ela pode ser revogada até mesmo pelo juiz naquela mesma ação. Mas se você já conseguiu essa gratuidade processual, você vai ter muito mais tranquilidade de poder lutar pelo seu direito e chegar no final do processo, ainda que tenha uma decisão improcedente, você não tenha todo esse custo inerente a uma ação judicial. Então, assim, esses são os riscos de uma ação ajuizada na justiça comum, que você pode ainda excluir esse risco
com a questão da gratuidade processual, mas sempre antes de entrar com qualquer ação na justiça comum, você deve estar ciente desses riscos, que vale para qualquer tipo de ação ajuizada na justiça comum. Beleza? Se você tem alguma outra dúvida ou quer sugerir um novo tema para a gente trazer aqui nesse nosso bate-papo do nosso canal, deixa um comentário aqui abaixo. E se você quiser nos acompanhar pelas outras redes sociais, clique nos links que eu vou deixar aqui na descrição do seu vídeo. E convide sempre seus amigos, parentes, colegas a se inscreverem no canal e também poderem tirar todas as suas dúvidas referente ao direito. Beleza? Grande abraço!